Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas quando eu usei, eventualmente, benzodiazepínico, diazepam ou midazolam, a gente sempre espera que o paciente acalme, fique quietinho, né? Que ele contribua na questão da sedação do paciente, mas pode acontecer do paciente excitar, agitar, tá? E já aconteceu comigo. E aconteceu comigo de uma forma muito complicada, porque a primeira vez que eu vi isso acontecer, eu estava na faculdade ainda, faz tempo. Isso devia ser 97, por aí. Eu fiz faculdade em Marília e a minha irmã morava em Franca. Era uma viagem de umas 4 horas. Eu tinha um boxer, o Tibor. E aí eu não tinha com quem deixar ele. Falei, bom, vou levar o Tibor. Conversei com um professor meu da faculdade. Falei, Jorge, o que eu dou pro meu cachorro para ele ir mais calmo na viagem? Ah, Rafael, vem cá. Aplica isso aqui e dá nele. Então tá bom. Ah, o que é? Ah, midazolam. Maravilha. Fui lá, ele me deu a dose direitinho, apliquei, né, antes da gente entrar no carro, e aí fomos viajar. Vocês não têm ideia do terror que foi essa viagem. Esse cachorro pulava, ele vinha e voltava e babava. Eu quis chegar lá em Marília, em Franca, eu queria matar ele. Naquela época ele não tinha celular, senão eu teria matado ele pelo celular, né? E aí depois, quando voltou, que eu contei para ele, ele falou, nossa, ele citou, né? Falei, vá. Bom, e depois aconteceu isso mais algumas vezes. E sempre tentando entender o porquê. Eu estava usando um fármaco que era para acalmar o paciente, mas não, ele estava excitando o paciente. Depois de muito tempo estudando e tudo mais, aí que eu fui entender o que acontecia com esses pacientes. Então vamos lá, vou tentar explicar para vocês aqui o que acontece com esse tipo de paciente, nesse tipo de situação, por que eles se excitam. Bom, o benzodiazepínico, ele tem como característica ter característica de sedar o paciente, ele seda o paciente, ele é um excelente miorrelaxante, tá? Ele provoca amnésia, pelo menos no ser humano ele provoca amnésia, provocou em mim há um tempo atrás quando eu fiz endoscopia, vocês não têm ideia, né, de como a gente apaga, impressionante. Ele é anticonvulsivante, ok? Então ele tem várias características bem interessantes para a gente usar na nossa rotina. O problema é que é o mecanismo de ação dele. O mecanismo de ação dele, efetivamente, ele é GABAérgico. Ele estimula o receptor GABA. Muito bem. Quem é esse cara? Ele é um receptor do sistema nervoso central. Ok? Então existe o receptor GABA, existe o neurotransmissor GABA. GABA é o ácido gama-aminobutírico. Então o neurotransmissor GABA é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. É ele que faz a gente acalmar, faz a gente dormir. Tá bem? Muito bem, como é que ele funciona? Quando eu libero o neurotransmissor GABA, ou quando eu utilizo um fármaco GABAérgico, um fármaco agonista GABA, ele vai localizar esse receptor GABA. Então imagina a minha mão como receptor GABA, ele vai se ligar ao receptor GABA, ele vai ativar o receptor GABA, e o receptor GABA é um receptor de membrana, ok? O receptor GABA, ele é um receptor de um único íon, só um único íon passa dentro do receptor GABA, e esse único íon é o íon cloreto. E o cloreto tem carga negativa, carga elétrica negativa. Vamos entender isso. Quando eu uso, então, um benzodiazepínico, o diazepam ou midazolam, ele vai penetrar, ele vai entrar dentro do sistema nervoso central, e aí, vou fazer um adendozinho. Já falei um pouquinho sobre isso, mas acho interessante relembrar. Por que a escolha do diazepam ou o midazolam? O que muda dos dois, se os dois são benzodiazepínicos, se os dois têm o mesmo mecanismo de ação? Só que se você pegar na sua mão um diazepam e jogar na mão, ele é extremamente oleoso. Se você pegar um midazolam e jogar na mão, ele é praticamente uma água. O que muda é a lipossolubilidade. Tá? A lipossolubilidade do diazepam é muito maior do que a lipossolubilidade do midazolam. Isso vai fazer diferença nessa resposta excitatória. Lipossolubilidade quer dizer facilidade de penetrar dentro da célula.
porque a membrana celular é feita de uma membrana lipossolúvel. Lipídio com lipídio se entendem. Então, o diazepam penetra mais facilmente na célula do que o midazolam, ou mais rapidamente. Voltando. Então, o benzodiazepínico, você aplica ele vai até a célula, até uma célula específica. No caso, a gente está falando de neurotransmissão, a gente está falando de GABA, de receptor GABA, então a gente está falando de axônio. Então, ele vai lá no axônio, vai localizar o receptor GABA, vai se ligar ao receptor GABA, vai ativar o receptor GABA vai abrir o seu canal. Abrindo o canal, eu tenho maior influxo de cloreto para dentro do axônio. Como esse influxo de cloreto ele está levando um íon de carga negativa, ele diminui a despolarização axonal. Dependendo do grupo de axônio que ele está fazendo isso, né, sistema nervoso central, ele diminui a atividade do axônio, ele diminui a atividade cerebral. Ok? É assim que ele funciona. É assim que os fármacos GABAérgicos atuam e agem. Mas, o que rola? Então, tudo bem, se eu uso e ele faz isso, é para esperar então uma sedação, um desligamento do meu paciente, não é? Então por que excita? Por que meu paciente excita? Porque olha só, na dose inicial, numa concentração baixa de benzodiazepínico, ao invés do receptor GABA abrir o canal dele, ele fecha, ele diminui o canal. É isso que ele faz. Então, numa dose baixa, ou dependendo da via de administração, por exemplo, presta atenção numa coisa, você já usou benzodiazepínico pela via intravenosa? Acredito que sim. E aí você não observa muito a excitabilidade. Por quê? Porque a hora que você administra o benzodiazepínico pela via intravenosa, a concentração plasmática dele é alta. Então, essa concentração alta faz com que muitos receptores GABA abram o canal de cloreto, aumenta o influxo de cloreto, e aí você deprime a atividade cerebral. Ótimo. Aplica ele pela via intramuscular. Quando você usa ele pela via intramuscular, até com que ele atinja a concentração plasmática ideal, isso tem um tempo, geralmente de 5 a 10 minutos, essa concentração mais baixa, quando se liga ao receptor GABA, ao invés de abrir o canal de GABA, ele diminui o canal de GABA. E ele diminui o influxo de cloreto, aumentando a atividade excitatória pelo glutamato. E aí meu paciente excita, meu paciente agita. Mas aí já agitou. E ele vem numa crescente, né, ativando esse receptor GABA, e às vezes ele não consegue mais fazer com que esse canal se abra. E aí meu paciente se mantém excitado. E aí complica. E aí? Como é que eu faço para resolver isso? Como é que eu faço para tirar esse meu paciente desse estado de excitabilidade? Eu tenho dois caminhos para fazer isso. Um primeiro caminho, que é reverter essa ação benzodiazepínica, tá, em concentração baixa, e nós temos um reversor para isso, chamado flumazenil. Infelizmente poucas pessoas têm, é uma ampolinha, você tem ele. Flumazenil é um antagonista benzodiazepínico, você pode utilizar, e aí você reverte esse quadro excitatório, ou você pode continuar o processo de ativação do receptor GABA, para que ele abra o canal de cloreto. Como é que eu faço isso? Usando um outro fármaco GABAérgico. Geralmente, qual outro fármaco GABAérgico que nós temos à disposição de maneira rápida ali? Você pode utilizar Propofol. Propofol é GABAérgico. Tá? Você pode utilizar anestésico geral inalatório, que também é GABAérgico. Um dos dois. Você complementa a sua atividade, né? E você introduz esse segundo fármaco, tentando estimular o receptor GABA para que ele abra o canal de cloreto, para que ele aumente o influxo de cloreto e para que ele deprima o sistema nervoso. Então, ou você reverte, ou você complementa essa atividade GABAérgica. São as únicas formas de você tirar o paciente daquela forma excitada, tá? O paciente fica agressivo, ele defeca, ele urina, ele late, vira um inferno. Eu já passei por isso algumas vezes até eu entender esse processo. Ok? E é exatamente por isso
e com toda essa explicação que eu dei, que também se justifica o estado, quando a gente usa a anestesia geral inalatória, aquela fase excitatória da inalatória, o segundo estágio dos planos de Guedel. É exatamente isso. Tá? Quando você coloca o animal numa máscara com isoflurano, por exemplo, ele tem uma fase excitatória. Essa fase excitatória vem exatamente deste processo da pouca ligação do isoflurano no receptor GABA, fazendo com que inicialmente ele se feche, aumentando a atividade excitatória axonal. Depois você continua dando mais anestésico para ele começa a abrir o canal de GABA, e aí há o influxo de cloreto, e aí você deprime o córtex. Por isso que eu tenho aquela fase excitatória do anestésico inalatório. Assim como acontece com o álcool. Olha que interessante. Não é hora, né? Mas imagine a gente tomando um vinho, a gente tomando uma cerveja, e olha que interessante isso, né? Aí uma dica para vocês. Por que com vinho a gente excita menos e com cerveja a gente excita mais? O álcool também é GABAérgico. O álcool também é GABAérgico. Então, na hora que você começa a tomar cerveja, toma cerveja, na fase inicial, a gente agita, né? A gente começa a agitar, a gente começa a ficar mais excitado, mais agitado com a cerveja. Você continua tomando, depois você entra numa fase depressora do álcool, da cerveja. Tá? É interessante porque o mecanismo de ação é exatamente o mesmo. Inicialmente, ele fecha o canal de GABA, ele excita o sistema nervoso, depois você continua tomando cerveja, ele abre o canal de GABA e aí você deprime. Por que com o vinho acontece menos isso? Porque a concentração alcoólica do vinho é muito maior. Tá? Então a dose inicial do álcool que vai ativar o GABA é muito maior. E aí, olha que interessante, com o vinho você meio que pula a fase excitatória. Por isso que, voltando à anestesia, é muito importante com que você amplifique, que você dê condições ao receptor GABA, você prepare o receptor GABA quando você vai entrar com anestésico geral, para que o paciente não excite. Lembra que a MPA, ou como eu gosto de falar, a MPPA, ela tem como uma das funções coibir ou inibir a fase excitatória do segundo estágio dos planos de Guedel na anestesia geral inalatória. Porque ela prepara o receptor GABA, ela sensibiliza o receptor GABA para quando entrar o anestésico inalatório, ela não deixe passar por aquela fase excitatória. E interessante que na inalatória, mais do que na ativa, na recuperação do paciente, tá? A gente observa muito mais excitabilidade na recuperação do paciente na inalatória do que na ativa. Tá? Porque na inalatória, do mesmo jeito que o receptor GABA ele foi com a dose baixa, ele fechou o canal, depois na dose alta ele abriu o canal, manteve o paciente anestesiado. Quando você vai tirando o paciente da anestesia para ele acordar, ele volta a fechar o receptor GABA de novo. E aí meu paciente excita de novo. Então, olha que interessante, eu tenho excitabilidade no início da anestesia, eu tenho excitabilidade no final da anestesia, pelo mesmo mecanismo. E é você, anestesista que conhece farmacologia, que conhece esse processo, que vai trabalhar com os seus fármacos para evitar a excitabilidade antes, evitar a excitabilidade depois. Seja ela, agora acho que você entende, com benzodiazepínico, seja ela com propofol, seja ela com anestésico geral inalatório, todos esses fármacos GABAérgicos que conseguem, de uma forma ou de outra, modular essa atividade do receptor GABA. Tá? Então, presta atenção, geralmente quando você usa, voltando ao princípio da live, quando você usa benzodiazepínico, quando você usa midazolam, diazepam pela via intravenosa, é mais improvável que você veja essa excitabilidade, porque você aumenta a concentração plasmática rapidamente do benzodiazepínico, você ativa uma quantidade muito maior do receptor GABA. Tá? Quando você usa os mesmos benzodiazepínicos pela via intramuscular, você tem uma curva de absorção e distribuição desse fármaco, o que faz com que a ligação e ativação do receptor GABA seja mais lenta, e aí ele pode fechar o seu canal
de cloreto, excitando o sistema nervoso. Esse é o processo. Tá? Então eu sempre falo que farmacologia, fisiologia, ela é toda a nossa base para entender e poder executar uma boa anestesia e para você não ser surpreendido. Hoje dificilmente eu sou surpreendido por um efeito farmacológico que eu não conheça. Por quê? Porque eu estudo o fármaco, eu sei como é que ele atua, eu sei o que esperar dele e sei quais são as formas, as alterações que esse fármaco pode provocar no meu paciente. Então, e eu estou preparado para isso.